Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Geraldinho. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Você depois das férias, né? E de uma virose, Ave Maria, não quer nem Isso. lembrar, viu? Então, já que falando em virose, vamos falar hoje de virose, né, Marcos? Pois é, se a virose já é ruim, a parvovirose é pior ainda, é? Marcos, a parvovirose, já que hoje nós vamos abordar esse tema, está acontecendo uma grande mortalidade de animais aqui, principalmente de cães, né, filhotes, aqui na nossa cidade, em virtude da circulação desse vírus, né, um parvovírus. Ele causa uma gastroenterite hemorrágica. Começa esse vírus a atacar a parede do intestino, tá? E do estômago, causando hemorragia, e ele começa a fazer cocô com sangue, tá? E esse quadro dessa virose vai se agravando, o animal começa com vômito, com diarreia sanguinolenta, perda de líquidos, perda de peso, abre porta de entrada para uma infecção secundária, e esses filhotes, infelizmente, eles vão a óbito muito rápido, eles morrem muito rápido. A parvovirose é uma doença que ela dá principalmente em animais jovens, né? Principalmente em filhotes, não impedindo que ocorra também essa doença em animais adultos que não tenham sido vacinados, tá? Existe vacina para a parvovirose. Ela pode ser iniciada a partir dos 28 dias de idade, que seria uma vacina chamada PUP, que você pode dar em filhotes a partir de 28 dias de idade. E você pode também, quando não vacinado a partir dos 28 dias, você pode começar a vacinação a partir dos 45 dias de idade com a vacina que chama vacina de virose. Aí tem a V7, V8, V9, V10, vai depender do fabricante. Lembrando que sempre essas vacinas devem ser administradas por um médico veterinário, já que ele pode avaliar e vai avaliar se esse animal tem condições ou não de receber essa vacina, para que após 3 vacinações, Marcos, você vai administrar essa vacina e a cada 21 dias você repete essa dose, né? Para que esse animal tenha a completa imunidade depois da 3ª dose dessa vacina, que ele fique protegido contra a parvovirose e as outras viroses que essa vacina protege, mas principalmente contra a parvovirose e a sinomose, que são doenças de circulação muito comum aqui na nossa região. Lembrando também ao pessoal que nesse período onde ocorre o período chuvoso, onde ocorre a maior propagação dessa doença, principalmente em virtude das moscas, tá? As moscas, elas ao pousarem em umas fezes que tem o parvovírus, esse parvovírus ele vai aderir nas patas dessas moscas, e essas moscas, ao pousarem no alimento dos filhotes ou no corpo dos filhotes, ou na água onde esses filhotes, no comedouro e bebedouro onde esses filhotes vão ingerir a água, ali contamina o ambiente e o filhote vai adquirir por via oral, né, por lambedura ou por ingestão do alimento ou da água, o vírus, e consequentemente desenvolver a doença. Muitos deles, quando não cuidados, né, ou quando até cuidados, vão a óbito, Marcos. Então, no caso, a vacina, ela é o principal meio de você se prevenir o seu animal dessa doença. Isso, você tem de vacinar os seus animais contra a virose, né, contra a parvovirose, contra a sinomose, que seria outro vírus, tá? E essa vacinação, o animal vai ficar protegido, né, a partir da 3ª dose, Marcos. Tem animais que mesmo tomando 3 doses ainda adoecem. Isso aí são animais que têm falha no seu sistema imunológico, ou então tem falha na administração da vacina, ou foi utilizada uma vacina que ela não protege bem, e aí esses animais às vezes apresentam essa doença, mas de forma mais branda. Então a vacina é quem vai proteger o seu animal. Então, se você tem filhote ou tem um animal que nunca tomou
essa vacina, procure imediatamente, já que está tendo uma circulação muito grande, não apenas em Caicó, na região do Siridó, em geral, está tendo uma circulação muito grande de parvovirose. Ela passa para o ser humano? Não, ela não é uma zoonose. Ela, apesar de ser, aí tá todo mundo com medo dessa coronavirose, que é uma outra doença que apresenta também em cães e em gatos, né, o coronavírus. Porém, a cepa que está tendo circulação não é uma cepa canina nem felina. Suspeita-se que seja essa coronavirose de origem de morcegos, tá? Já que na China o pessoal tem o hábito de tomar sopa de morcego e pode ter ocorrido ainda está sendo investigado pela OPAS, para que identifique realmente onde foi essa origem, se foi em morcego ou não, Marcos. Aí é uma questão de investigação a nível mundial, já que como é que eu vou dizer? As autoridades mundiais hoje estão preocupadas de se tornar uma pandemia, que seria uma disseminação por todo o mundo, principalmente agora pelo início, aí vai ter a mudança do ano chinês lá e ocorre uma migração muito grande de chineses para todo o mundo e a preocupação deles em ocorrer essa disseminação. Inclusive já chegou até no Brasil o primeiro caso já confirmado. Eu acredito que no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, o primeiro caso de uma pessoa confirmada laboratorialmente com a presença desse vírus no Brasil. Dr. Robson, para manter o animal, por exemplo, protegido contra a parvovirose, a vacinação tem que ser todos os anos? Tem que ser anualmente. À medida que você faz a cobertura inicial, que seria a administração dessas 3 doses a cada 21 dias, aí o animal começa a tomar uma dose da vacina uma vez por ano até o fim da vida dele. O nosso ouvinte Railson Medeiros, lá do sítio Passa Fome. Não, aliás, Mata Fome. Já ouviu falar algum nome? Não, primeira vez. O nome é inusitado esse aí. Lá em São João de Sabugi. Forte abraço, Railson, para você. Ele pergunta o seguinte: ele quer saber a cachorrinha dele quando o cão está se coçando direto e principalmente entre os dedos das patas. O que é que pode ser? Geralmente isso aí ou é presença de ectoparasitas, que seria de carrapato ou sarna ou alguma coisa nesse sentido, ou então a dermatite de contato. É muito comum ele estar pisando em locais onde causam irritabilidade e eles ficam mordendo as patas na intenção de tentar aliviar essa irritabilidade. É mais ou menos o que pode acontecer. Você falou em parvovirose, a Dilma Rodrigues aqui no Facebook colocou: misericórdia, minha cachorrinha fez cocô com sangue antes de ontem. É um sintoma? Pode ser. As fezes sanguinolentas, né, o cocô com sangue, ele pode ter várias origens, né? Pode ser de origens verminóticas, pode ser de origem alimentar e pode ser de origem infecciosa, ou bacteriana ou viral. No caso aí, vai ter de fazer, para fazer o diagnóstico diferencial, tem de fazer o exame, que é feito com um suave que você coleta nas fezes do animal ou introduz no ânus dele e coloque um reagente, um diluente e faz o teste de parvovirose e coronavirose para fazer o diagnóstico diferencial. Então, se der positivo, aí você trata para a doença. Bom dia, Dr. Robson. Meu cachorro tem 3 meses, não dei nenhuma dessas vacinas. Ainda posso vacinar? Qual a vacina indicada agora com 3 meses? Olha, a vacina pode sim vacinar, independente de idade. Você pode vacinar. A orientação é o início da vacina. O início da vacina pode ser com 28 dias de idade, que seria a PUP, ou a partir dos 45 dias de idade, que seria a vacina. A gente orienta a importada, que é uma vacina que a gente chama vacina ética, que é uma vacina que é liberada para uso por médicos veterinários. Inclusive tem dessas vacinas, Marcos, que as pessoas desconhecem essa informação, que até tem seguro de vida e seguro de saúde para os cães, de cobertura com as doenças que a vacina protege.
Então aí você pode usar essas vacinas importadas, as vacinas éticas, nas clínicas veterinárias, e elas vão dar essa cobertura necessária. A partir de qualquer idade você pode vaciná-las, a partir de 45 dias. Dr. Robson, há alguns meses minha cachorrinha está com esse ferimento próximo às patas. O que é que pode ser, doutor? A cada dia está aumentando mais. Quem pergunta é a Lúcia. A origem dessa, eu vi aqui a imagem, a origem dessa lesão, ela pode ter sido até uma picada de uma formiga ou de uma muriçoca que causou irritabilidade. Porém, essas lesões aí, aparentemente, elas estão aumentando em virtude da lambedura, né? Aí a gente chama lesão de lambedura, porque ela fica lambendo e fica irritando a pele, pela língua ser áspera, aumentando aí a área de lesão, né, durante todo o dia. Então tem de ter essa preocupação aí e fazer uma avaliação através de uma citologia para ver o que é que está aí atuando, se é um fungo, uma bactéria. E nas clínicas você vai fazer aí um raspado, a citologia, e provavelmente vai ter de impedir que esse animal lamba, consequentemente, sequencialmente ao tratamento, essa área das mãos. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Dr. Robson. O meu cachorrinho ainda não tomou essa vacina e ele está com 4 meses. Ainda pode dar? Pode? Pode sim, pode dar. A orientação é que seja a partir dos 28 dias para PUP ou a partir dos 45 dias para a vacina ética importada. Então, em qualquer idade, a partir dos 45 dias, você pode vacinar o seu cão. Lembrando que você vai aplicar a vacina e fazer um sequencial de mais 2 doses, né? São 3 doses sequenciais a cada 21 dias para que ele fique teoricamente imunizado. Tem mais pergunta? Bom dia, Marco Dantas. Por gentileza, pergunta aí ao nosso Dr. Robson se o gato também contrai essa doença e pode passar essa doença para o cachorro. Grande Rony, brother, e aí? Rony, essa doença, a parvovirose, ela não é transmitida para o cão, consequentemente do cão para o ser humano ou para o cão, né? Existem outras viroses que elas podem ser transmitidas de gato para cão, mas não essa. Tem mais pergunta aqui chegando, né? O nosso ouvinte coloca o seguinte, Geraldo, tem uma fotografia aqui para mostrar. Bom dia, Marcos Jantos, Dr. Robson. Tem remédio para passar no olho do meu cachorro, né? Ou só lavando com soro dá certo. Ela até coloca o seguinte aqui, que ela acha que foi um mosquito. E aí, Dr. Robson? Olha, sempre a gente aborda essa questão de olho aqui no programa, né? Onde essas lesões de olho, ela pode agravar, consequentemente, para úlceras, né? Porém, pela imagem aqui que ela apresenta, essa lesão, ela é fora do olho, Marcos. Eu vi a imagem aqui, elas são nas pálpebras. Essas lesões de pálpebras, elas são chamadas de blefarites. Elas podem estar relacionadas a vários fatores, desde uma infecção bacteriana ou fúngica, ou então a um problema que a gente é muito comum na clínica, problema de sarna nessas áreas, tá? É muito característico essa blefarite em virtude de sarna, e o tratamento dessa doença em especial, ela é um tratamento mais delicado, onde vai ter de fazer a identificação dessa sarna para saber qual a sarna está atuando e posteriormente fazer o tratamento desse animal. Dr. Robson, um ouvinte nosso aqui que pede para não ser identificado, ela conta que hoje, quando acordou, percebeu que foi mordida por um rato. Aí, quais são os cuidados que ela deve ter nesse caso? Primeira coisa, Marcos, é a questão dela ter sido mordida. Nem sempre foi um rato que mordeu. Aqui em Caicó já aconteceu de pessoas serem mordidas por morcego, tá? Por morcego. A característica da mordedura, ela é muito parecida, a mordedura do morcego com a mordedura do rato, tá? A outra preocupação Caicó é uma cidade hoje que é uma cidade que mais tem morcego positivo para raiva, tá? Então, se realmente ela tem dúvida,
aí eu não vou despertar um medo, porém uma orientação. Se realmente ela tem dúvida se ela viu o rato mordendo, é uma coisa. Mas se ela tem dúvida se foi um rato ou um morcego, eu oriento ela a procurar a unidade de saúde de referência, que seria o hospital regional, e fazer aí, contar a história para o médico e posteriormente fazer o esquema de cobertura vacinal. A preocupação de morcego, pessoal, na cidade de Caicó é muito grande em virtude desses animais hoje serem extremamente positivos para a raiva aqui na nossa cidade. Ela conta que foi realmente um rato, que ela viu o rato e depois até mataram o rato. Sem problema. Então, assim, nessa situação, aí existe algumas doenças, né, que principalmente uma doença que pode ser transmitida, aí tem acredito eu, Marcos, acredito que seja a bartonelose, tá? Que é uma doença que pode ser transmitida através da mordedura, doença da mordedura do rato ou mordedura do gato. Acredito eu que seja, porque são tantas doenças para a gente saber o nome, e ela não é tão comum, mas acredito eu que seja a bartonelose. Ouvinte que pede, você já falou sobre isso, mas para dar uma recapitulada, os sintomas da parvovirose. Os sintomas da parvovirose geralmente inicia-se com vômito. O animal apresenta vômito, apresenta inapetência, fica sem querer comer, vai começar, após esse vômito, a ficar desidratado, claro que ele começa a vomitar, sem querer comer, sem beber água, e posteriormente vai apresentar uma diarreia, e essa diarreia ela vai evoluindo para uma diarreia sanguinolenta, causando o que nós chamamos de gastroenterite hemorrágica, né? Que é essa diarreia com sangue, e levando o paciente, geralmente, Marcos, em uma grande percentual, aí 80%, 90% a óbito. No caso, tem cura a doença? Tem tratamento e posteriormente cura. Porém, mesmo esses animais passando por tratamentos adequados em clínicas, com a reposição de fluido necessária, com a administração de soro, com a administração de antibiótico de cobertura, com vitaminas, com tudo que é necessário no contexto da doença, tá? A maioria desses animais, infelizmente, ainda vão a óbito, mesmo tratados. Pergunta se tem um remédio para passar no olho do cachorrinho, ou o ideal seria levar na clínica? O ideal é que você leve na clínica, procure um médico veterinário, porque essa doença que foi apresentada aqui, Marcos, ela é uma doença que precisa de diagnóstico laboratorial, para que você possa fazer o tratamento, já que tem, exemplo, se for uma sarna demodéxica, o tratamento é um tratamento totalmente diferente do tratamento convencional de uma blefarite. O nosso ouvinte quer saber se é verdade que o animal que está com parvovirose perde muito peso. Perde sim, ele perde muito peso rápido demais, em virtude tanto da diarreia, da perda de líquidos, como também ele vai deixar de se alimentar. Tem cães aí que passam 5 dias até 10 dias sem se alimentar, tendo de fazer todo o suporte necessário para que ele não morra. Dr. Robson, por que o meu cachorro tem uma coceira muito grande na orelha, mas não tem carrapato? Essas coceiras de orelha, elas estão atreladas a quadros de otite. Muitas vezes ele tem um processo inflamatório interno, onde ainda não tem a presença de secreção, aí seja ela purulenta, sanguinolenta, e que tem apenas um processo irritativo, um processo inflamatório, e ele fica coçando. Ou ele tem a presença de ácaros, que são aí uns insetinhos, né? Ele não é considerado um inseto, é um ácaro, tá? Que está lá dentro do ouvido, causando irritabilidade no ouvido, e esse cão fica coçando. Selma Azevedo pergunta: Dr. Robson, minha gata tem 5 meses, entrou do cio, não teve contato com gato. Quanto tempo dura o cio e quando posso aplicar o anticoncepcional? Olha, esse primeiro cio ele pode durar até 30 dias. Esse primeiro cio ele pode ser um cio bem longo. E após ela passar os sinais de cio, aí você pode fazer a administração do progestágeno, da medicação anti-cio, ou levá-la para fazer a cirurgia de castração.
E o anticoncepcional? O anticoncepcional pode, logo de imediatamente, logo quando passar os sinais de cio, ela já pode fazer a administração. Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, no centro de Caicó, ali vizinho ao Eletrocenter. Telefone 3421-1263. Você já segue a Veteripet no Instagram, é muito fácil, gente. instagram.com/Veteripet. Todo dia tem dicas de saúde lá, né, doutor? Esses dias agora, a outra veterinária está de férias, né? Só são 2 veterinários hoje lá, né? Somos 3 ao todo. Mas em breve a gente está retornando aí, mas, Marcos, as pessoas que nos solicitam, que fazem perguntas, sempre a gente está à disposição para responder, quando na medida do possível, porque às vezes chega a pergunta, está se clinicando, está se operando e não tem a agilidade de responder. Às vezes responde de um dia para outro, mas sempre estamos à disposição para tirar as dúvidas e trazer informações para os nossos ouvintes. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Um bom final de semana a todos.